Bom dia, irmãs e irmãos e amigos que fazem parte do programa Caminhos de Paz. Hoje nós vamos estar tratando sobre um tema que diz assim: esperança para um coração sofrido. E nós vamos usar o exemplo de Eva. E antes de começar a falar sobre isso, eu estava aqui lembrando quantos de nós não tivemos perdas esse ano, ou de um ente querido, ou de um amigo próximo, enfim, por conta do Covid e por conta também de outras coisas. Mas quantas pessoas, né, nós perdemos? Quantas dores esse ano muitas famílias viveram por conta de várias situações. Então, Eva, ela também teve muitas perdas. E como ter esperança depois de todas essas perdas? As perdas entristecem o nosso coração. E Eva, ela havia sofrido, né? Então, muitas perdas. Lá no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 8, vai dizer assim: ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Então, uma das primeiras coisas que Eva perdeu foi o seu relacionamento perfeito com Deus por causa do pecado. E outra coisa que ela também perdeu foi as bênçãos de um casamento imaculado. Em Gênesis 3:12 diz assim: disse o homem: foi a mulher que tu me destes por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu a comi. Então aqui você vê o casamento de Eva e Adão, agora, depois do pecado, com imperfeições. Ele acusando ela o acusando. Então você vê aqui que Eva também perde o seu relacionamento perfeito no seu casamento, a bênção de ter um casamento imaculado. Outra coisa que Eva perdeu foi o seu lar no jardim do Éden, que era um lar perfeito, sem pecado, sem doenças, sem ser necessário você morrer de trabalhar. Então, Gênesis 3:23 vai dizer assim, ó: por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. Então, Eva teve muitas perdas e não parou por aí. Outra perda que ela teve foi sua inocência em relação ao mal. Em Gênesis 3:22 diz: então disse o Senhor Deus: agora o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Não se deve, pois, permitir que ele também do fruto da árvore da vida e o coma e viva para sempre. Então aqui também Eva perde a sua inocência em relação ao mal. Outra coisa que Eva perdeu, seu filho Abel, que foi assassinado pelo seu próprio irmão. E eu acredito que depois do relacionamento com Deus, essa foi uma das perdas mais trágicas que Eva teve. A gente fica pensando na dor de uma mãe de perder um filho. E ainda mais quando esse filho é assassinado pela pessoa do seu próprio sangue, né? Pelo seu próprio irmão. Então aqui a gente vê, por conta do pecado, quantas coisas Eva perdeu. Outra coisa, seu filho Caim, a quem Deus expulsou da terra onde vivia. Ou seja, ela perde Abel por ter sido assassinado por Caim e também perde Caim, porque ele foi expulso
da terra. Então, ela perdera quase tudo, né? Eva perdeu quase tudo que tinha. Eva procurou inúmeras vezes encontrar no fundo do seu coração alguma esperança, né? Parecia não ter restado nenhuma, nem haver espaço para outra perda. Dizem que o homem consegue viver 45 dias sem comida, 3 dias sem água e 8 minutos sem ar, mas apenas um segundo sem esperança. E a esperança de Eva havia se esgotado. E a gente vê assim quantas pessoas têm perdido a esperança diante das dificuldades, diante dos dilemas da vida, né? Nós sabemos que, infelizmente, muitas pessoas têm tirado a sua própria vida. Quantas pessoas não tiraram a vida nessa quarentena porque ficaram sem esperança, ficaram sem saída, porque, infelizmente, muitos desses não tinham em quem confiar, não conheciam o Deus da esperança, que nos motiva a continuar mesmo em dias difíceis. Então, Eva perdeu muitas coisas, porém, o amor de Deus é muito grande. E aqui no livro de Salmos 31 e 19, vamos lá ver o que é que diz. Salmos 31 e 19. Salmos 31 e 19 diz assim: Como é grande a tua bondade, que reservastes para aqueles que te temem, e que à vista dos homens concedestes àqueles que se refugiam em ti. Então, porém, apesar de todas as perdas, Deus continua sendo bom e Ele continua tendo o controle de todas as coisas. Mas nós precisamos confiar na soberania de Deus e precisamos confiar que Deus é a nossa única esperança. Então, olha só, em Gênesis 4, vai dizer: tornou Adão a coabitar com a sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela: Deus me concedeu outro descendente. Então, o nascimento de Sete, que significa designado, preencheu o vazio do coração de Eva. E o que é que aconteceu? Renovou a sua esperança. Então, depois de todas as perdas que Eva tinha passado, o nascimento do seu filho Sete, que diz lá em Gênesis 4:25, renovou a sua esperança. Então, designado por Deus, Sete viria a ser parte da genealogia do Filho de Deus, o qual trouxe copiosas e eternas esperanças para toda a humanidade. Então, depois de Eva ter tido todas essas perdas, o Senhor dá a ela uma nova oportunidade. O Senhor dá a Eva uma nova esperança através do seu filho Sete. E ele veio para fazer parte de uma genealogia muito importante. Então, esse filho trouxe esperança para Eva. Como lidar então com perdas devastadoras, né? Como eu já tinha dito, muitas pessoas esse ano perderam pessoas muito queridas, né? Pessoas que estavam até saudáveis, né? Que não tinham nenhum problema, mas por conta do Covid-19, as suas vidas foram ceifadas. Então, irmãs, como ter
esperança diante de tudo isso. Este ano que se inicia, daqui a uns 20 e poucos dias, né? Nós precisamos ter esperança no Senhor, porque nós estamos num mundo caído. Então, às vezes a gente pensa assim, nossa, quantas vezes nós não já escutamos isso, né? Esse ano de 2020 foi um ano difícil. Realmente foi um ano difícil. Mas nós temos que ter a nossa esperança em Cristo. Em todos os momentos da nossa vida, a nossa esperança deve estar no Senhor, seja em dias bons, em dias maus. Cristo sempre será a nossa esperança. Então, este ano, em vez de mergulhar na depressão ou no desânimo, deposite sua fé e confiança nestas realidades repletas de esperança. Primeiro, fidelidade a Deus. Em Jeremias 29:11 vai dizer: Eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então, o Senhor é quem sabe tudo aquilo que nós precisamos. E é Ele quem vai nos dar paz, esperança em meio às tribulações. Outra coisa, confie nas promessas de Deus. Em Filipenses 4:3 diz: Saiba que em apenas uma dentre as mais de 8.000 promessas contidas na Bíblia, em Filipenses 4:13 vai dizer: lhe é assegurado que você pode fazer tudo por meio de Cristo, que é aquele que te fortalece. Então, o Senhor nos fortalece nos dias maus. O Senhor nos fortalece nos dias de perdas. O Senhor nos fortalece no dia da doença. Nós precisamos ter esperança nesse Deus que fez promessas e que não é um Deus de enganação. É um Deus que cumpre todas as suas promessas e nós precisamos ter esperança nesse Deus. Outra coisa importante, bondade de Deus. Sua falta de esperança nunca pode negar a bondade de Deus. Deus, ele é bom o tempo todo. Em Salmos 30, versículo 5, vai dizer: o choro pode durar uma noite, porém, como o Senhor é bom, né? E suas misericórdias duram para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Esse aqui é Salmo 100, versículo 5. Eu pulei aqui. E o outro sim, é Salmo 30, versículo 5. A alegria vem pela manhã. Então lembrem-se, Cristo é a nossa esperança. Esperança para um coração sofrido. Esperança para aqueles que têm enfrentado dias difíceis. O Senhor é a nossa esperança e nós não podemos, em momento algum, esquecer disso. Que Deus abençoe a minha vida, a sua vida e que nós possamos dia a dia confiar nas promessas que o nosso bom Deus tem nos feito. Amém? Deus abençoe a vida de vocês.